Boa noite a todos. Eu vou esperar o pessoal entrando pra gente começar, tá bom? E aí eu vou me apresentar novamente, vou apresentar o professor Elídio. Deixa eu só colocar aqui, fixar a temática da nossa live hoje. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Elja. Boa noite, Netinha. Dar início. Deixa eu só chamar aqui, fazer a ligação para o professor Elídio. Estou aguardando aqui. Boa noite, professor Elídio. Boa noite, Alessandra, tudo bem? Boa noite, Alessandra, tudo bem? Tudo bom? Vamos começar dando início a mais uma live do projeto G7 Live. Esse projeto que já vem trazendo muitos frutos. A gente está fazendo esse projeto todas as quintas-feiras, às 21 horas. Hoje é um dia excepcional que a gente está fazendo essa live. Mas, normalmente, a gente está fazendo as lives toda quinta-feira, às 21 horas. E hoje a gente vai simplificar o desenho metodológico para dissertações e TCCs. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui ao UFPB, ao CCTA e ao DHT, né, e ao Unifuturo pela parceria. E para esse bate-papo, eu vou contar com a participação do professor Elídio Vanzella, ele que também é membro do grupo G7. E eu vou passar agora a fala para o professor Elídio, para ele conversar um pouco conosco e falar um pouco do seu currículo acadêmico. Boa noite, professor Elídio. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Alessandra, tudo bem? Tudo bom. Deixa eu tirar aqui, tá? Deixa eu tirar aqui, tá um eco aqui. Tá dando eco. Acho que 100%. O... Falando aqui. Não tá saindo bem. Não tá bom, não? Tá tendo um pouco de eco. Retorno. Melhor sair de novo. Então, acho que é melhor eu sair e entrar novamente, Alessandra. Pode ser. Tirar Pronto. Sai novamente, aí eu chamo para poder entrar. Pode ser. Sair. Só um minuto, pessoal. Estamos tendo um probleminha na conexão, mas já vamos começar. Deixa eu ver se Vamos ver se melhorou. Estou escutando melhor. Está escutando melhor agora? Estou escutando melhor agora. Ótimo, então tá. Então vamos continuar então. Você pediu meu currículo, né, Alessandro? Eu sou formado, eu tenho doutorado em estatística, né, em modelos de decisão, assim como mestrado também. São modelos matemáticos para fazer a tomada de decisão. E na parte da graduação, tenho especialização em gestão de pessoas e na formação em administração. Basicamente, esse é o currículo principal. Ok, professor Elídio. Então, para a gente começar agora a nossa live, falar um pouco desse desenho metodológico, a gente sabe que o desenho metodológico ele deve estar alinhado com o corpo do
do trabalho, né? E para isso, é preciso que haja uma coerência na hora da escrita e assim também como cada elemento seja colocado de acordo com o seu local, o seu lugar, né? Cada elemento seja colocado conforme o seu local. E de uma maneira mais simplificada, de uma maneira mais, uma sequência mais lógica, eu trouxe primeiro para a nossa discussão a questão da introdução. E aí eu pergunto para você, Elídio, qual é a importância de ter uma introdução bem elaborada em um projeto de pesquisa, num projeto de dissertação, num TCC? Qual a importância de se ter essa introdução bem elaborada e o que se deve ser colocada na introdução? E qual o momento que eu devo escrever a introdução? Se há um momento específico para escrever a introdução. Olha, isso é bastante interessante, porque assim, o trabalho tem que ter equilíbrio entre todas as partes. A introdução, ela é tão importante quanto as outras partes do trabalho, ou seja, a introdução, os objetivos, a parte metodológica, o referencial teórico, as análises e as considerações finais. Tem que haver um equilíbrio, todas elas têm sua importância em seu determinado local. O que acontece é que, normalmente, quando a gente começa a escrever um trabalho, a gente tem assim na cabeça, formou uma ideia e acha que vai sentar na frente do computador e o trabalho vai fluir numa sequência lógica, tranquila, sem percalço nenhum. Não é verdade. O trabalho, tem horas que a gente trava, que a gente não consegue progredir, não vai para frente. Então, eu sempre digo o seguinte, que a introdução, embora ela seja um tema já de introdução, onde você apresenta o trabalho, onde você vai despertar no leitor o interesse pela leitura do seu trabalho, e na introdução que você coloca as delimitações do seu estudo, ou seja, você mostra claramente como você alinha o seu trabalho, alinha a sua pesquisa. É interessante você fazer um esquema onde você relaciona os tópicos essenciais de uma pesquisa, você definir isso primeiramente, que vão lhe guiar durante o trabalho, e até fazer a introdução propriamente dito após as análises dos dados. Por que isso? Porque você, depois de ter construído o seu trabalho, ter feito o seu referencial, ter feito as análises, você já tem uma visão melhor do tema que você estudou, e com isso você consegue construir uma introdução mais atrativa. Né? O que não pode ser é desenhar o seu trabalho, um alinhamento do seu trabalho antes do início do estudo. Por quê? Porque você tem tópicos que são fundamentais, e eles precisam conversar entre si. Isso é uma coisa muito importante. Veja bem, você tem um tema, você cria uma ideia, você cria um tema, você quer estudar alguma coisa, mas isso por si só acaba ficando muito amplo. Você precisa dessa delimitação. Dentro do seu tema, você escolher exatamente o que você vai estudar. Quando você define exatamente o que você vai estudar dentro do seu tema, você encontrou seu objeto de estudo. Okay? E aí, desse objeto de estudo, você vai fazer o desenho dos outros elementos da sua pesquisa. Quais são eles? Nós temos dentro da introdução, objetos, o tema, o objeto de estudo, nós temos o problema de pesquisa, nós temos o pressuposto e nós temos as hipóteses que vamos testar, que a gente pode conversar sobre cada um desses temas detalhadamente. Ok, professor Elídio. Outro ponto, para seguir essa lógica, essa sequência lógica, outro ponto que seria bastante viável é a questão da temática, né? A temática é a ideia, né? Que é a ideia central do seu trabalho. E com relação à temática, qual a importância de abordar a temática, uma abordagem bem elaborada de uma temática para um trabalho? Quais as vantagens de se ter uma abordagem bem elaborada no trabalho de dissertação, de TCC, seja qual for o trabalho, mas qual é a importância? Olha,
A definição do seu tema, delimitação, é fundamental para o sucesso do trabalho. Se você tiver uma ideia, mas você não conseguir, nessa sua ideia, delimitar ela, saber exatamente o que você vai estudar, o seu trabalho corre um risco muito grande de ficar superficial. Por quê? Porque ele se alastra muito, você cria um tema muito amplo, e um trabalho não consegue responder, não existe um trabalho que consiga responder a tudo. Você tem um trabalho que você responde a alguma coisa específica que você estuda. Então, o que você precisa fazer? Delimitar, encontrar exatamente o que você vai estudar. Dentro de um tema mais amplo, a gente sempre manda que, assim, orienta que cria-se uma imagem de um funil na cabeça, porque o tema é uma coisa ampla, é o que cai no início do funil, na boca do funil, mas o que sai embaixo é uma coisa mais específica, mais delimitada. Por exemplo, se nós fôssemos estudar a questão de reciclagem, por exemplo, ocorreu agora uma coisa. Reciclagem é uma coisa muito ampla. Nós temos reciclagem de várias coisas, nós temos reciclagens de papel, reciclagem de água, de dejetos, nós temos reciclagem de alumínio, nós temos muitas coisas que são reciclagem. Dentro dos processos, mesmo que nós consigamos definir uma coisa, eu vou estudar reciclagem de papelão. Ok, mas ainda assim o tema é muito amplo. É preciso ainda delimitar o que vai ser estudado na reciclagem de papelão. Se é a questão, por exemplo, do processo de transformação na indústria, se é a questão do processo de catadores de papelão nas cidades, enfim, delimitar exatamente o que vai estudar isso. Se você não fizer isso, se você não delimitar o seu tema, você vai trabalhar muito, o trabalho vai ficar imenso e ele vai ficar superficial. Quando ele fica superficial, você não tem assim, uma relevância científica nos seus achados. Isso é importante. Então, é melhor um trabalho mais simples, mas bem focado, estudando um ponto específico, mas nesse ponto específico, você ser bem detalhista, aprofundar, fazer os seus achados serem relevantes nesse ponto. Ok? Ok. O que a gente vê muito, né, professor Elídio, é a questão de alguns discentes, quando vai na parte dessa delimitação, acabam se perdendo com questões muito complexas. E a gente vê que trabalhos complexos dificulta a pesquisa justamente pelo acesso ao campo. Às vezes também o discente ele não consegue coletar da forma correta os dados e acaba que fazendo com que a pesquisa ela não tenha uma qualidade, ela não tenha uma relevância. E com relação a essa temática, né, para essa delimitação, a gente sabe que não existe uma receita de bolo ou uma fórmula que faça essa delimitação. Mas há alguns caminhos que o pesquisador pode seguir, algumas dicas que ele pode traçar. E é justamente essa questão. Como é que o aluno que, por exemplo, está com essa dificuldade de delimitar a temática dele, ele pode ir, quais os caminhos que ele pode traçar até essa temática? Okay. Como ele pode pensar de uma forma lógica? Ok. Então, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, toda a dificuldade de construção de um trabalho, todo aquele desespero, aquele sacrifício que parece que não vai dar certo, e não dá, é porque o trabalho começou com um desenho equivocado. Se você não gastar uma energia, gastar nem é gastar o termo correto, você investir um tempo antes de cair a campo, de você entrar em campo, antes de você iniciar o processo de trabalho, de escrita, se você não investir um tempo no desenho do seu trabalho, da imitação, você corre um grande risco de trabalhar muito e de muita coisa que você trabalhou ser perdida. Então é melhor você desenhar, fazer um trabalho, um desenho legal do seu trabalho primeiro, definir claramente os elementos da sua pesquisa, para então entrar no processo de escrita, de pesquisa, de desenho, de analisar possibilidades, verificar modelos que possam trazer as análises depois. Veja, dentro da introdução, o que é que você obrigatoriamente tem que definir no seu trabalho? Para ser bem objetivo, você precisa primeiro definir o seu tema.
Eu tenho que saber exatamente o tema que eu vou trabalhar. Dentro desse tema que eu vou estudar, eu preciso definir, então, qual é o objeto de estudo que eu vou fazer. Nota, se eu quero estudar as práticas metodológicas do ensino da língua inglesa nas escolas públicas na cidade, bom, eu quero estudar o quê? O meu objeto de estudo são essas práticas metodológicas. Às vezes eu tenho situações que eu vejo trabalhos onde as pessoas colocam objeto de estudo, são os professores de inglês, os alunos de tal coisa. Pessoas não são objetos. São crasso, não pode acontecer. Pessoas, já disse, o objeto é uma coisa, pessoas são outras. Então, o objeto de estudo serão as ações, serão os processos, as metodologias, essas coisas que envolvem o funcionamento. Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu consigo definir esse objeto de estudo, nota que o objeto de estudo está diretamente ligado ao teu tema. Bom, então você vai ver qual a questão que vai nortear o teu trabalho. Outro ponto, nós temos que ter tema, nós temos que ter objeto de estudo, nós temos que ter um problema que norteia a pesquisa. Mas o problema também é uma outra coisa que cria-se uma certa celeuma. As coisas têm que ser simples e objetivas. Todos os elementos devem sempre conversar entre si. Eu não posso ter um objeto de estudo e ter um problema que não está ligado ao meu objeto de estudo. Então, se eu quero analisar, por exemplo, processos metodológicos de ensino com crianças com alguma necessidade especial. Bom, se meu objeto de estudo são as metodologias, qual o meu problema que eu quero investigar? O problema que eu identifiquei, eu quero avaliar se essas metodologias são eficientes. Então, o meu problema é descobrir se essas metodologias são eficientes. E o problema, eu vou dizer, o problema de pesquisa é dentro da pesquisa, conectado dentro da pesquisa. Então, o meu problema de pesquisa está relacionado com o meu objeto, com aquilo que eu quero descobrir, com o que eu quero investigar, aquilo que me chama a atenção, é aquilo que eu quero responder, mas ele tem que estar conectado. Então, é como que eu vou avaliar essas metodologias, ou o sucesso dessas metodologias, ou a deficiência delas. Esse é o meu processo que eu tenho que fazer. Agora, quando eu crio o meu problema, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho uma ideia do meu trabalho já, eu tenho assim, eu tenho uma expectativa de realização do trabalho, que a gente chama de pressuposto. Automaticamente, você vai ter um pressuposto em todo o trabalho. Por quê? Porque você tem um tema que você definiu e você tem um sentimento, uma sensação ou alguma pré-informação da ocorrência daquele problema, do que aquilo está acontecendo, daquele tema. Então, você parte desse pressuposto. Você tem um pressuposto que as metodologias de ensino são eficientes, assim, assim, assado. Você acredita nisso, você parte desse pressuposto. Se esse pressuposto é verdadeiro ou não, a pesquisa que irá dizer. Se ao final do seu trabalho, o seu pressuposto, você perceber que seu pressuposto estava equivocado, então o seu trabalho não diminuiu em nada. Você já fez um achado relevante. Eu acreditava que era assim, e os meus dados, os meus achados mostraram que era o contrário. É relevante do mesmo jeito. Agora, veja, quando você tem esse pressuposto, nota que agora eu preciso de alguma coisa que comprove esse pressuposto, que são as hipóteses. E hipótese é uma coisa que dá muita confusão na cabeça das pessoas, porque eu vejo trabalho que as pessoas estão criando hipóteses como criam objetivos. Hipótese é alguma coisa que você vai testar. Então, automaticamente, você vai ter duas hipóteses, uma positiva e uma o contrário. Uma situação bem hipotética, bem fácil de entender. Eu tenho a hipótese H0, que é a minha hipótese que eu vou testar, que, por exemplo, fumar, quem fuma diariamente, tem uma probabilidade maior de desenvolver câncer. Isso é uma hipótese. Essa hipótese, eu preciso testar ela. É meu pressuposto, eu acredito nisso, e eu vou testar. Quando eu coleto meus dados, pesquisei, entrevistei X pessoas em hospitais, etc. e tal, fiz as contas todas lá, e todas as análises, eu vou dizer sim, é verdadeira ou não. Então, note, se eu aceito a hipótese H0, automaticamente eu nego a hipótese H1,
que é a hipótese contrária, que seria o que? H1 seria que fumar não desenvolve câncer, não aumenta a probabilidade de câncer. Não. Então, veja, eu posso ter mais de uma hipótese? Até posso. Eu poderia ter assim, ó, em alguns casos específicos. Eu testo a primeira hipótese, que é fumar desenvolve câncer. Aí, confirmada essa hipótese, eu posso testar uma nova hipótese, baseada na confirmação dela, que quem fuma, por exemplo, mais de 2 carteiras de cigarro por dia tem uma probabilidade ainda maior de desenvolver câncer. Eu não, eu testei a primeira, eu confirmei. Confirmado, vou testar a segunda, dentro do alinhamento dela. Se a primeira tivesse sido negada, automaticamente eu já nem testaria a segunda hipótese, porque não teria conexão. Então, nós não podemos ficar criando hipóteses, assim, ao acaso, dentro do trabalho. Eu crio H0 que tal coisa é importante. Eu crio a hipótese H1 que as políticas do governo são favoráveis ou prejudiciais. Eu crio uma H3 que diz que os professores não estão motivados para o trabalho. Ora, se eu criar essas hipóteses, eu vou precisar testar elas. E aí, se eu crio 3, 4, 5 hipóteses, eu não vou testar isso no trabalho. E se eu não testar, ao final do trabalho, nas considerações finais, o meu trabalho está desmoronado, porque não foram testados. Eu não comprovei a hipótese, não disse se meu pressuposto foi aceito ou foi negado. Simples assim. Então, na hora de escrever, só para fechar esse tópico, na hora de escrever, a gente delimitar esses elementos, todos eles, olha, o tema, objeto de estudo, problema, pressuposto, hipótese e a justificativa, não esquecendo dela, que a justificativa é o porquê da relevância do seu trabalho, porque vale a pena. Vale? Todos esses elementos, obrigatoriamente, têm que conversar entre si. Todos têm que estar conectados entre si. E aí fez uma linha, fez simples, fez bem focado, bem objetivo. Quando você fez esse desenho, você vai agora fazer os seus objetivos, que também estão conectados com ele, você consegue partir para o trabalho e ser produtivo no processo. Legal? Ok, professor Lídio. Tem uma pergunta até pertinente da Késia. Ela fala sobre obrigatoriamente é necessário levantar hipótese em uma tese de doutoramento? Sim. No caso, veja, numa dissertação você já tem que ter uma hipótese. Na dissertação você já tem que ter hipóteses. A hipótese H0 e H1. Numa tese de doutoramento, você vai ter as hipóteses que você vai criar, H0, H1, dependendo da confirmação ou negação, você pode testar uma segunda hipótese em função delas. E na tese, você ainda tem mais um elemento que é essencial nesse processo, que é, além do tema, do objeto de estudo, do problema, do pressuposto, das hipóteses, da justificativa, você tem um argumento de tese. Você faz o argumento da sua tese, explicando por que sua tese é inédita. Porque uma tese de doutorado ela tem uma característica do ineditismo, diferente do mestrado. Numa dissertação de mestrado, o tema não precisa ser inédito, mas numa tese de doutorado, você tem que ter o ineditismo da tese. Ok? Indo na sequência, a sequência lógica, a gente vai discorrer um pouco mais sobre o objeto. Eu vejo, professor Lídio, que muitos discentes, ao se depararem com o objeto, voltando à questão do objeto, muitos discentes, ao depararem com essa questão do objeto, às vezes eles acabam causando uma confusão com a temática. Às vezes ele encontra uma temática, mas não consegue identificar o objeto. E às vezes esse objeto e a temática, eles são tidos como sinônimos. E a gente sabe que ambos são diferentes. O objeto é uma coisa e a temática é outra. Então, para melhor compreensão, qual é a diferença do objeto e da temática? É que o tema é a linha que você vai estudar, a sua definição. O objeto é dentro do seu tema especificamente que você vai estudar, certo? Eles não são a mesma coisa, mas eles se comunicam, conversam entre si, eles seguem a mesma linha. O tema é o que você vai estudar, qual é a sua linha, qual é o seu trabalho, qual é a sua ideia, que você vai delimitar ela.
Para realizar isso, você, dentro do seu tema, você vai ter o seu objeto de estudo, que é especificamente aquela parte do tema que você vai trabalhar, que você vai estudar dentro dela. Ok? Ok, professor. Nessa sequência ainda, a gente sabe que é muito difícil fazer essa delimitação. Quando eu vou falar da minha experiência, de quando eu comecei a entrar no mestrado, então, foi muito complicado essa questão de delimitar, né, o objeto. E, na sua opinião, por que é tão difícil para o aluno, para o discente, fazer essa delimitação desse objeto a ser estudado? É porque assim, a gente tem que tentar ser mais simples possível. Quando a gente está definindo um trabalho, a simplicidade ela é produtiva. Então, quando nós vamos desenhar um trabalho, a gente vai definir o alinhamento do trabalho, nós devemos colocar primeiro a simplicidade dos assuntos, ver o tema, e aí dentro do tema eu tenho que separar o que eu vou estudar, eu vou delimitar esse estudo, vou encontrar meu objeto de estudo, especificamente o que eu vou fazer. Quando eu faço, então eu vou desenhar, vou escrever os outros pontos do trabalho, que são meu problema, meu pressuposto, minha hipótese, minha justificativa. Eu não, como eu disse no início, eu não preciso escrever já toda a introdução detalhadamente. É mais ou menos assim, brincadeira, como se você fosse escrever o seu resumo antes de fazer o trabalho. Não tem como resumir o que não está construído. Então, se você antes de se preocupar em fazer bonitinha todo o trabalho, começar escrever achando que já vai ser uma dissertação perfeita, uma introdução perfeita, você nesse primeiro momento se preocupar só em escrever. Eu até faço sempre um quadro com meus orientantes, onde eles colocam só o tema, colocam ali dentro do tema, colocam o problema, o objeto de estudo, ele escreve só os tópicos, porque são esses tópicos que, quando a gente olha eles na sequência, nós conseguimos ver se eles estão conversando entre eles. Quando você não faz eles separadamente, analisa eles separadamente, você quer analisar eles dentro de um contexto, de um texto maior, fica mais difícil de perceber isso. E aí você não consegue fazer a associação, verificar se a hipótese está conversando com o pressuposto, se a justificativa do trabalho está correta, se o teu objeto de estudo está alinhado com o que você está fazendo, com o que você vai estudar, se é aquilo ali dentro, se o teu problema, quando o teu objetivo for respondido no trabalho, se o seu problema que você elaborou na pesquisa também será respondido. Porque eu não posso simplesmente criar um problema e depois eu esquecer ele. Eu tenho um problema a ser respondido, eu tenho um problema que me levou à investigação. É isso que eu quero descobrir. Qual o meu problema, qual o problema que eu identifiquei naquela situação, naquele cenário, que vale a pena ser estudado. Então, isso todos estão conectados, estão todos conversando entre si. Os meus objetivos, obrigatoriamente, os meus objetivos, quando respondidos, e aí a gente tem que ter muita atenção, porque muitas vezes, as pessoas estão redigindo e sem se perceber, sem tomar conta, criam novos objetivos dentro do trabalho. Você pensou em analisar determinada situação e no meio do trabalho você faz dizendo que porque eu vou analisar uma situação porque eu quero identificar se ocorre em outra cidade. Não, isso não está no teu objetivo. Se não está lá, não pode ser colocado. Então você tem que tomar um cuidado. É uma tentação muito grande de escrever e relacionar novos objetivos do trabalho. Temos que um trabalho, uma redação, uma promessa que você está fazendo. Quando alguém está lendo o teu trabalho, lê a introdução, lê o seu tema, lê o seu problema, o seu objeto de estudo, o seu pressuposto, sua justificativa, lê as hipóteses que você vai testar, lê os seus objetivos, ele criou mentalmente um cenário que aquilo ali precisa ser respondido. Então, no decorrer do trabalho, as análises e as considerações finais, obrigatoriamente, todos esses elementos deverão estar respondidos plenamente. Eu não posso deixar nenhum objetivo perdido para trás. Quando eu respondo meus objetivos específicos nas análises, quando eu resposta para eles, automaticamente respondo meu objetivo geral,
automaticamente eu testei a hipótese, se ela foi validada ou não, confirmei ou neguei meu pressuposto, lá em cima. Uma coisa está sempre presa à outra. O trabalho, ele de início a fim, ele tem que estar amarrado. Todos os pontos estão conectados. Por exemplo, fazer uma citação aqui, que às vezes as pessoas têm dificuldades na hora de escrever o referencial teórico. Ora, como eu sei o que escrever no referencial teórico? O que me guia no referencial teórico? O que me guia no referencial teórico são meus objetivos. Por quê? Porque os meus objetivos precisam ser respondidos. E eles estão alinhados com todo o processo que a gente já conversou. Então, eu preciso detalhar, preciso encontrar nos objetivos quais são as palavras-chave desses objetivos. Quais são as palavras que são importantes ali dentro. Essas palavras vão me guiar à construção do referencial teórico. Porque quando eu fizer a coleta de dados e eu analisar esses dados, as minhas análises vão se apoiar onde? No referencial teórico que eu construí. Então, ele é o suporte, são as colunas que vão sustentar minhas análises. E essas colunas vão dar a segurança de eu fazer as afirmações dos meus achados. Então, eles estão apoiados, porque eles foram construídos em cima dos objetivos, as análises foram feitas para responder os objetivos, e os achados que eu encontrei nas análises estão reforçados pela referencial teórica que vão responder os meus objetivos. Ok? Por isso que é sempre importante, né, professor Elídio, de estar sempre voltando àquela sua pergunta principal. Até porque quando a gente vai escrever, principalmente, isso é uma opinião minha, porque também eu estou escrevendo a minha dissertação e eu percebo muito isso. Cada vez que a gente vai se envolvendo com as leituras, novas coisas vão aparecendo. E aí acaba que você precisa voltar constantemente à tua pergunta principal, o teu objetivo principal, para que você não se perca durante essa discussão do referencial teórico e não prejudique o seu trabalho. Certo. Então, eu vejo que é muito importante estar fazendo realmente, como você falou, essa amarração. Tem que estar tudo bem amarrado para que seja, para que flua o seu trabalho. Com certeza. A gente tem uma pergunta aqui de Roberto, que ele pergunta se é preciso ter uma hipótese, né, no caso, no doutorado, e caso ela não seja comprovada positivamente, se ela está descartada. Não. Veja, em primeiro lugar, é preciso ter a hipótese. A hipótese você tem que ter, porque você tem que testar alguma coisa, você tem uma teoria, você tem um pressuposto, você acredita em alguma coisa, você tem uma sensação, você acha, por exemplo, que a determinada ação traz resultados positivos. Então, esse é seu pressuposto, que vai gerar sua hipótese. Então, você tem uma hipótese H0, que é a hipótese que é afirmativa, e você vai ter o contrário dela, que é a hipótese H1. Obrigatoriamente, você tem que ter hipótese? Tem. Eu preciso da hipótese, eu preciso testar. Quando eu testo a hipótese, eu testei minha hipótese, eu testo uma hipótese, eu testo H0. Por quê? Porque uma é excludente da outra. Automaticamente, quando eu testo H0 e ela comprova ou não, eu valido, aceito a hipótese H0. Então, automaticamente, eu rejeito H1. Se eu nego H0, automaticamente eu aceito H1. Uma é o contrário da outra. Então, se eu negar a hipótese H0, se eu testar a hipótese, e essa hipótese eu verificar, a partir de que a hipótese acontecia tal evento, eu digo, isso não se comprovou, não aconteceu, a hipótese H1 foi aceita. O trabalho perdeu validade? Não. É o mesmo achado, é a mesma relevância. Eu confirmar ou negar a hipótese não diminui em nada o trabalho. Ele tem a relevância pelo seu achado. Por quê? Porque em certos casos você tem uma crença de alguma coisa, você e de repente várias pessoas têm uma crença que uma determinada situação é uma verdadeira. Quando você testa essa hipótese, você diz, não, isso não se confirmou, isso não é verdade. Uma coisa qualquer aí, sei lá, uma eficiência de um tratamento, de um medicamento, alguma coisa assim, ó, quando você testou e você diz, não, essa hipótese não foi confirmada, o seu achado é tão relevante quanto.
porque disse o seguinte, ó, não vamos nesse caminho, que isso não procede, não é verdadeiro, isso não está correto. Certo? Só voltando ao assunto que você falou na hora de escrever, e a preocupação em manter o seu objetivo sempre à mão, isso é muito importante. Porque quando você começa a escrever o seu referencial, principalmente, e você está lendo, pesquisando, lendo, a cabeça começa a abrir, você começa a ter 1000 ideias. Então, o que você precisa fazer? Tenha sempre uma pastinha separada, se você achou um artigo legal, você analisa ele, você puxa esse artigo, esse tema é muito interessante, mas ele é diretamente ligado à minha dissertação, ao meu assunto? Não, não é. Então você pega ele, coloca ele lá naquela pastinha e deixa ele lá para trabalhos futuros. Eu poderá desenvolver um artigo, alguma coisa assim. Mas, porque você gostou daquele tema, gostou daquele assunto, você querer trazer para dentro da sua tese, é forçar, é querer encaixar alguma coisa que não vai dar certo. Então, se você tentar engendrar, tentar encaixar ali, vai dar errado. Vai começar a perder o sentido do teu trabalho. Certo? Tem que se manter e às vezes, no foco. E às vezes, professor Elídio, acaba que acontecendo justamente isso. O foco do trabalho é totalmente contornado. Ele acaba, em muitos trabalhos, sendo totalmente desviado por causa de leituras que a gente acaba se envolvendo, e aí não tem a preocupação de voltar ao teu problema, a tua pergunta principal. E acaba que você acha também, em vários momentos, a gente acredita que pode colocar tudo, né? E essa gama de informação acaba que, em vez de ajudar, prejudica na hora da escrita. E são tantos e tantos fatores que acabam envolvendo essa escrita, e que a gente realmente tem que voltar sempre à pergunta principal para que tudo esteja alinhado. Eu sempre digo o seguinte, que é interessante você pegar e colocar um lembretezinho, um post-it, escreva seu objetivo principal, seu objetivo geral, e cole na tela, no cantinho em cima da tela do computador, porque sempre que você estiver lendo coisa, você vai botar os olhos no post-it e vai olhar o seu objetivo. E aí você vai dizer, está associado ou não está associado. Essa é uma tentação muito grande, Alessandra, da pessoa se entusiasmar e querer escrever, ou querer colocar uma visão equivocada de alguma coisa, forçar alguma coisa para dentro do trabalho. Não, aí não vai perder a credibilidade, a confiabilidade, vai desviar do assunto, não funciona. Você precisa colocar, manter o alinhamento, você precisa trazer para dentro do seu trabalho os elementos que estão alinhados com a sua pesquisa, com o seu tema, com o seu objeto, com o seu problema, com suas hipóteses, com o seu pressuposto. Você precisa trazer o assunto, tentar dentro disso aí, manter esse alinhamento. Não é uma estrada de ferro, porque se você está preso ali, mas também não é uma estrada sem limites. Você pode contornar, zigue-zaguear um pouquinho dentro da sua estrada, você pode, há uma liberdade para trabalhar. Mas não pode ir muito além do limite da estrada, porque senão você cai fora dela e vai causar um acidente. O trabalho vai se perder. Isso acontece muito, olha, as pessoas começam o trabalho e não conseguem terminar o trabalho. Porque por mais que escreveram, o trabalho está imenso, por mais que escreveram, analisaram, coisa tal, outra, mas não consegue chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque o trabalho começou a virou um polvo, criou muita perna, muito braço, muita coisa outra, e isso ficou tão grande que eles dizem assim, poxa, mas o que eu estudei? O que eu delimitei? O que eu respondi aqui? Não adianta. Então, o que fica aqui, voltamos ao ponto inicial. Fica um trabalho superficial, onde tentou abarcar o mundo, reabraçar tudo que existia, não consegui responder, porque não tenho um trabalho que responda tudo, fiquei superficial no meu trabalho, e esse trabalho perdeu a relevância científica. Quando muito, você lê as análises, lê as considerações finais e diz, não, mas os objetivos foram respondidos? Não foram. Então, perdeu o sentido do trabalho. Esse é um trabalho que se destruiu ao longo do tempo, não consegue ter relevância acadêmica, nem concluir o seu objetivo, vamos dizer assim, de existência, não consegue. Ok? Um quarto ponto que eu até grifei aqui
Então, aquela famosa papelzinho e caneta. Estou aqui com meu papelzinho e minha caneta. É com relação à problemática da pesquisa. Qual a importância de escrever bem essa problemática? Eu sei que a gente já tocou nessa questão, mas eu queria grifar essa importância de escrever bem, elaborar bem essa problemática. Assim, já denunciamos ele, mas veja o seguinte, o problema é um dos elementos, assim, dos tópicos essenciais do trabalho. O problema é tão relevante quanto o pressuposto, quanto o objeto de estudo, quanto as hipóteses, quanto a justificativa e os objetivos. Todos eles têm sua relevância. São peças engrenagens de um sistema, onde se você tirar uma fora, não vai marcar a hora certa, não vai ter o funcionamento correto. A construção do problema, até alguns autores, alguns professores dizem que tem que ser em forma de pergunta, outros dizem que não tem que ser em forma de pergunta. Isso há uma controvérsia. Eu prefiro dizer o seguinte, um problema fica melhor escrito da forma como ele fica mais claro para demonstrar a sua intenção de avaliação de pesquisa. O que é que você está buscando responder com aquele trabalho. Se não for por forma de pergunta ou não é tão relevante. Mas o que é importante é que ele fique claro dentro da sua pesquisa, dentro da linha da sua pesquisa, que o seu problema seja o problema que você está estudando, o seu tema, ele fique claramente redigido dentro desse tema. Eu não posso ter um problema diferente do meu tema ou dos outros tópicos, porque eles precisam conversar entre si. Sempre lembrando disso, quando estou escrevendo, eu tenho que ler, eu tenho que escrever esses tópicos separados e ler eles. E aí, quando eu estou lendo, eu estou dizendo, mas o problema está dizendo a mesma coisa, a mesma coisa é figura de linguagem, vamos dizer assim, está mantendo a mesma coerência, o mesmo alinhamento com o objeto de estudo, com o pressuposto, assim por diante, com meus objetivos. Quando eu responder meus objetivos, eu vou conseguir responder o problema, porque se eu respondo os objetivos e os objetivos não me permitem a resolução do problema, não resolvi o problema. Então, não adiantou eu fazer todo esse trabalho. O problema não foi explicado, não foi respondido. O que me levou àquele trabalho? Qual é a minha aflição que eu tinha? O que eu queria investigar? Então, isso tem que ficar redigido claramente. E são os objetivos respondidos que esclarecem o problema. Ok? Ok. No corpo do trabalho, o problema, ele pode vir de que forma, professor Lídio? Ele pode vir de uma pergunta, de uma afirmativa? Ele pode das duas formas. Isso tem preferências. Algumas pessoas preferem em forma de perguntas, outras preferem em forma de redação. Não é... Normalmente, eu digo assim, que normalmente ele é em forma de pergunta. Normalmente. Mas não está errado também se ele for redigido. O que tem que ficar claro na redação, ficar claro o que levou você a fazer aquele problema. Aliás, assim, isso é uma coisa que ocorreu agora, a questão da redação, se me permite eu colocar, os trabalhos, a gente sente uma carência, assim, do autor se posicionar nos trabalhos. Não é inventar coisa. Quando você está escrevendo seu referencial teórico, escrevendo introdução, depois as análises, considerações finais, quem está escrevendo, ele tem que deixar sua personalidade no trabalho. Então, aqueles trabalhos que tinham muitas citações diretas, são aqueles recortes assim, de trechos, recortados e colados, não é um bom trabalho para se ler. Aí vocês, poxa, mas como eu vou trazer os elementos, vou pesquisar com outros autores e não vou trazer? Você vai trazer. O que você deve evitar na sua redação esse recorte, esse colar automaticamente. Essas citações diretas, aquela recuada com tamanho fonte menor, recuadinha, aquelas bandeirinhas, evitar isso, porque fica... aquilo são trechos, pensa bem, são trechos que você está trazendo de outros trabalhos ou de outros livros. Então, se a pessoa vai ler o livro original lá, o que você precisa fazer? Você precisa trazer, não é que não pode, não é que é proibido, não é isso. Pode trazer, pode usar, pode. Deve evitar? Deve. Por quê? Porque é justamente a questão de você fazer a leitura
e da leitura você trazer a ideia que o autor tem sobre aqueles tópicos, sobre aqueles pontos, e aí você traz para dentro do seu trabalho, citando devidamente o autor da ideia. Porque se não citar o autor da ideia, você está cometendo plágio. Então você traz para dentro do seu trabalho, você vai fazendo a sua redação, com a sua personalidade, com a sua visão de mundo, se apoiando nesses autores, alguns dizendo a favor, outros dizendo contra. Você não pode ter nenhum tipo de restrição a alguma coisa. Você tem que trazer as informações para dentro, mas escrever isso de maneira harmonizada no texto, trazendo esses conceitos para dentro do teu texto, citando, evidentemente, os autores. Conhecer o trabalho, quando a pessoa lê, vai entender. Poxa, Alessandra tem essa personalidade, essa visão de mundo. É a sua visão de mundo. Se alguém, no final do teu processo de construção, dos teus achados, daquilo que você provou, se o resultado das suas análises, se alguém achar que isso não está correto ou não, que faça uma nova pesquisa e te contradiza. Isso que te contradiga. Isso é normal da ciência. Você desenvolve um trabalho, você mostra determinados elementos, prova determinadas coisas, e quem acha que não, que vai pesquisar, pesquisa, eu não concordo com isso, vou realizar outro trabalho. Isso é normal, e é assim que a ciência vai crescendo. Alguém põe alguma coisa, que perdura por um tempo com a verdade, aquilo vai seguindo, outros vêm e desmontam aquilo, outros em cima daquilo fazem novas análises, e assim o trabalho vai crescendo. Ok? Pegando essa linha de pensamento, professor Elídio, eu noto que a dificuldade maior em se fazer um trabalho é fazer com que no corpo desse trabalho, os autores que você esteja colocando ali, eles dialoguem de uma maneira que não seja copiar e colar, copiar e colar. Você não só tem esse desafio de pegar uma citação e saber o que aquele autor quer dizer, e daí você colocar, trazer isso para o seu trabalho, como fazer que eles, cada autor que você coloque, dialogue um com o outro. E você tem também transmita o seu posicionamento. Eu acho que um dos grandes desafios, principalmente para quem entra, por exemplo, numa dissertação, no mestrado, é justamente isso, porque a gente vem numa graduação que a graduação ela não ensina como a gente faz essa forma. Geralmente ela não ensina dessa forma. E aí a gente sente aquele impacto. Eu senti muito impacto com relação a fazer com que os autores eles dialogassem. E o posicionamento também, porque eu acreditava que eu não poderia me posicionar. Isso veja só, é no caminho que a gente faz o trilho, no caminho que a gente faz o aprendizado, não tem para onde correr. É andando que a gente vai aprendendo e vai fazendo o caminho. Então, infelizmente, é assim, o único jeito para você desenvolver a forma de escrever é a leitura e a redação, é a prática mesmo em cima disso. Quanto mais você lê, mais você escrever, e aí você tem que ter a consciência que ninguém consegue sentar na frente do computador, ninguém é maneira de dizer, pode ser que algum superdotado consiga, mas na maioria, vamos dizer, a maioria dos escritores, o que precisam fazer? Sentam na frente do computador, começam a ler, começam a escrever. Então, nesse momento, você está assim, com as ideias fluindo na cabeça, escreva. Escreva sem se preocupar com pontuação, com detalhes, com nada, escreva. Agora, esse teu texto é seu, você está fazendo, ninguém está vendo aí, ninguém vai ver. É um rascunho que você está fazendo. O que você faz? Quando você conseguiu colocar as ideias que você tinha em mente, que aquele insight você não pode perder, que se você demorar, aquilo vai embora e você não tem mais, então você precisa registrar aqueles eventos, ou gravar, ou fazer qualquer coisa. Então, quando você fez essa redação, que você organizou isso, o que você precisa fazer? Voltar ao seu texto e reescrever ele. Você precisa ler o que você escreveu, reescrever de novo, mudando frases, mudando palavras, substituindo, ajustando pontuação, verificando se isso ficou legível, se ficou claro, se ficou compreendido esse processo, porque o que eu quis dizer está claro nas minhas palavras, eu consegui transmitir a ideia corretamente, é o exercício de repetição dessa redação que vai fazer com que o texto melhore.
Não tem outro, não tem milagre, não tem, é assim, disciplina. Eu sempre digo que para você construir o trabalho de dissertação, você precisa o quê? Em primeiro lugar, uma disciplina. Você precisa criar o seu tema, elaborar ele, desenhar o seu trabalho e disciplina, ou seja, regularmente, todo dia, todo horário, você tem um horário seu de trabalho, de pesquisa. Você sentar obrigatoriamente. Vão acontecer dias que você vai trabalhar e, nesse momento que você sentou, não surgiu nenhuma ideia, você não conseguiu criar nada. Mas você, obrigatoriamente, tem que sentar na frente do computador para trabalhar. Se você não escreveu, pelo menos você pesquisou e leu. E essa disciplina, todo dia colocando um pouquinho na sua dissertação, todo dia lendo o que está escrito nos dias anteriores e melhorando um pouquinho essa redação, você faz seu texto crescer e o trabalho andar e ser construído. Não tem nenhum trabalho que você começa a fazer e você assim, iniciou o processo e ele vai em questão de horas, você bote o ponto final do trabalho. Não tem isso. O trabalho é uma construção diária, uma construção de pesquisa, de repetição, de exercício em cima disso, o tempo todo, e sempre melhorando alguma coisa. E, curiosamente, quando você terminar o seu trabalho, você defender que você achou que está bom, 1 ano, 2 anos depois, já que você tiver mais maturidade, estiver trabalhando mais, você vai olhar e dizer, poxa, eu escrevi isso, poderia ter escrito bem melhor. Isso é natural, mas aquele trabalho está bonito mesmo, que você acha que agora você sabe que pode escrever melhor. Mas quando você fez, foi melhor que você fez. Então, isso que é importante. Você fazer essa dedicação, esse trabalho. Note que um trabalho, uma dissertação, ela não em si só, ela não é complicada de fazer. Porque você tem alguns elementos que você precisa trabalhar. A introdução que tem esses elementos que nós já falamos. Os objetivos que nós já conversamos sobre ele, que se alinham. Eu tenho um referencial teórico que se alinha com os objetivos, construído por ele. Eu vou ter o quê? Vou ter que fazer um questionário, fazer um roteiro de entrevistas, alguma coisa, uma forma de levantar os dados que eu preciso para a realização desse trabalho. Coletar esses dados, poder analisar. E aí é importante, quais os dados eu vou coletar, isso tem que ser bem definido. Então, o questionário, quando eu estou fazendo, por exemplo, um questionário, eu tenho que ter os objetivos na mão, porque eu tenho que estar escrevendo perguntas, olhando se elas vão atender e vão me propiciar a coleta de dados de maneira suficiente para que os objetivos sejam respondidos. Se eu criar um questionário sem esse cuidado, as respostas, vou fazer um trabalho, fazer pesquisa, coletar dados, quando chegar, analisar e eu não tenho elementos para me responder o objetivo. Vai dar certo. Então, eu construo esse questionário, construo esse elemento, aí eu vou fazer, então, as análises. Farei, então, as análises, vou ver o modelo matemático, estatístico, de análise, o discurso, qualitativo, quantitativo, não importa. Eu vou achar uma forma de analisar e, com essa análise, eu vou obter as respostas para os meus objetivos. Note que aí a gente pulou uma parte, que é a questão da metodologia, que é tão falado, que as pessoas ficam tão preocupadas com que é metodologia. A metodologia do trabalho científico nada mais é que a descrição do caminho metodológico que você percorreu. Ou seja, quais foram os elementos que você usou, qual foi onde você fez a pesquisa, descreveu o tipo de questionário, o tipo de análise que você fez, o tipo de análise, por exemplo, estatística, modelo matemático, alguma coisa que você fez, essa descrição da localidade, tamanho da amostra, etc. e tal, para que você faça um roteiro da descrição do processo, fazer o mesmo trabalho que você fez, por exemplo, na cidade de Recife, e alguém queira fazer isso na cidade de São Paulo, ou na cidade do Rio de Janeiro, ou na cidade de Ouro Preto, não sei, numa outra cidade, ele diz, olha, essa análise que a Alessandra fez na cidade de Recife, eu vou fazer ela aqui na minha cidade. Então, veja, ele repete exatamente os seus procedimentos metodológicos, os seus passos metodológicos, repete suas análises, e ele pode comparar os resultados que ele encontrou com os resultados que você encontrou e dizer se há similaridade ou não dentro dos achados desse processo. Então, não há que ter que ter preocupação na construção metodológica. A gente vê, às vezes, nos trabalhos onde as pessoas têm muita preocupação em colocar definições. Segundo o Gil, análise qualitativa é tal coisa, cálculo de amostra é tal coisa,
dar conceitos, como se estivesse fazendo um referencial teórico. Não é a necessidade disso. Você pode colocar? Pode. Você pode colocar uma linha dizendo o que é isso, o que é tal coisa, para citar o leitor, mas o que é importante? A descrição do processo, do método que você usou, da maneira que você usou para fazer. E, finalmente, você vai chegar nas suas considerações finais, que é onde você realmente vai se posicionar, e nelas é importante que você deixe bem claro os resultados que você achou de maneira condensada, os seus achados, os seus objetivos foram respondidos, que a sua hipótese foi testada, que a sua hipótese foi aceita ou foi negada. O resto aí são os acabamentos do trabalho. Referências, que eu sempre digo para um lembrete para todo mundo, use o referenciador automático do Word para fazer as referências, porque isso simplifica a sua vida, etc. Então, acho que nosso tempo está já se acabando, né, Alessandra? Pois é, eu ia falar isso agora. Só pegando o gancho do referenciador é muito importante, porque eu já passei por cada um. Então, assim, é muito importante ter essa questão do referenciador. Usem um referenciador. Salvam vidas. A nossa temática, ela é muito abrangente e a gente passaria a noite toda aqui, se pudesse, conversando. Mas a gente vai ter, de antemão, uma segunda live falando sobre essa temática, abordando mais assuntos para vocês. E todas as perguntas que não foram respondidas, a gente vai tentar responder. Quem tem ainda perguntas para serem respondidas, eu peço, por favor, por gentileza, envia para o nosso direct do Grupo G7, @Grupo G7. No final da live, a gente vai estar respondendo para vocês todas essas perguntas que ainda vocês possam ter, tá? E, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês pela participação. Hoje a gente bateu o recorde na live e eu estou muito feliz. Foi quase 45 pessoas e, para o começo, isso é um número significativo, porque a gente sabe o esforço que a gente está tendo em trazer para vocês essas temáticas, esses assuntos. A gente está fazendo isso de coração, então a gente fica muito feliz. E eu quero agradecer ao professor Elídio pela disponibilidade, por estar aqui conversando e enriquecendo cada vez mais os nossos conhecimentos. Obrigada, professor Elídio. Eu vou passar a palavra para você, para que a gente possa finalizar a nossa live. Ok, Alessandra, também só vou agradecer a você. Você fez uma condução muito bonita, muito boa do trabalho. Parabéns para você. Vou agradecer aos meus orientandos que estão me assistindo. Foi bom, alguns talvez aí não tinham tido a oportunidade de me conhecer via vídeo, pessoalmente, quem tem muito contato com o computador. Muitos a gente tem contato só na hora da defesa ou da qualificação. Então, tiveram a oportunidade de assistir, de ouvir. Que às vezes tem aquele negócio orientador, parece uma criatura meio predador, meio do outro mundo, mas não, o orientador é o seu amigo que está do seu lado, quer o seu bem, quer lhe ajudar a fazer crescer. Agradecer a todos que assistiram, ao pessoal da Unifuturo, da faculdade, do PESP, do Programa de Educação Sem Fronteiras. Dizer que todo mundo que é uma satisfação poder, de alguma forma, colaborar. E a gente está nesse trabalho das lives tão devagarinho crescendo, um trabalho que está ficando muito bonito, e a gente vai conseguir mais resultados. Todos que tiverem perguntas, a gente vai dar um jeito de atender. Um grande abraço a todos, obrigado, muito obrigado pela atenção, de carinho todo. E o seu orientador é só uma pessoa amiga. Ele é exigente, mas ele é bonzinho. Ele quer só o seu bem, quer o seu sucesso, quer que você tenha na banca, você chegue na banca com segurança, faça uma apresentação bonita, e realiza o seu sonho de obter o seu título tão merecido e tão sacrificado, difícil que é para chegar. Verdade, professor Elídio. Abraço a todos, até a próxima live.